E quem está aí no fundão, o Aguinaldo, a turma, vem mais para frente aqui um pouquinho, ó. Fica mais perto do pastor aqui. Eu fiquei um final de semana fora, tô carente. Aí vem mais pertinho aqui, ó. Isso. Tem que dar uma pelada, né? Glória a Deus. Isso. Vem mais para frente. O Edson, a Martinha, que estão com a gente aqui hoje. Esse casal que está nos visitando aí. Amém, queridos? Glória a Deus. Venham mais para frente. Vamos. As crianças podem descer com os jovens, então os pequenos podem descer. E nós vamos. Você abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo de número 6, enquanto as crianças estão descendo. Marcos 6. Vamos ficar em pé para a gente ler a palavra e depois você já vai sentar e a gente vai meditar um pouquinho aqui naquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém, queridos? Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, versículo 52. Nós vamos ler apenas esse versículo por hora e eu quero dividir algo que Deus colocou no meu coração, de coisas que eu tenho ouvido nesses dias, para que a gente avalie. Eu acho que tem tudo a ver com o que foi falado aqui até agora. Diz assim a palavra: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O texto diz assim: porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Quem não havia compreendido? Os discípulos. Antes o seu coração estava endurecido. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela palavra. A palavra lida, a tua palavra revelada. E pedimos ao teu Espírito que ele venha ministrar os nossos corações nesta hora, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, esse texto ele é um texto que ele faz parte de um contexto de Marcos, do Evangelho de Marcos. E é interessante que, se você voltar alguns versículos na sua Bíblia, você vai ver Jesus falando dos discípulos, e até a impressão que a gente tem, ou que fica, é que parece que esse texto está fora do lugar. Porque Jesus acaba de andar por sobre as águas do mar, e a Bíblia diz que Jesus anda por sobre as águas, e os discípulos temeram quando Jesus vinha andando sobre as águas. E ali a Bíblia vai dizer que de repente Jesus vem por sobre as águas, e os discípulos olham e falam: meu Deus, será que é um fantasma? Quem é esse que está vindo? E aí diz a Bíblia que Jesus entra no barco. Jesus acalma a tempestade. E aí Jesus vira para os discípulos e diz para eles assim: olha, porque vocês não entenderam o milagre dos pães, porque vocês não compreenderam o que aconteceu naquele negócio, vocês fecharam o coração. Vocês tiveram o coração endurecido, vocês não compreenderam aquilo que Deus tem para falar. Sabe, queridos, se eu fosse dar um tema para essa mensagem dessa manhã, eu daria o tema seria o propósito da igreja. O tema da mensagem seria o propósito da igreja. Eu quero, antes da gente voltar no texto, eu quero falar de alguns pontos com você. O primeiro ponto que eu quero falar é que sempre existirão dois grupos de pessoas. Repita comigo: dois grupos de pessoas. E na multiplicação dos pães existiam dois grupos de pessoas: a multidão que estava faminta, precisando do pão, e atrás do pão, buscando pão. E existiam os discípulos que deveriam alimentar a multidão. Então tem sempre dois grupos de pessoas: a multidão, aqueles que sempre vêm atrás do pão, aqueles que entendem que a sua relação com Deus se dá pelas benesses que Deus traz, aqueles que buscam a Deus atrás de uma bênção, aqueles que vêm na igreja porque entendem que devem buscar uma bênção. E meu irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, não está errado você vir até Deus e pedir. A própria Bíblia vai nos ensinar a pedir, porque quando nós pedimos com fé, nós vamos receber.
Então o problema não está em pedir, o problema está na forma, ou o problema está na forma como muitas vezes nós nos relacionamos com Deus. E aqui esse texto vai falar para a gente que os discípulos, e Jesus fala isso, Jesus diz assim: porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães, o coração deles endureceu. Qual é o milagre dos pães? O que acontece se eu, como igreja, como filho, como discípulo, não entender o milagre dos pães? O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia vai nos chamar a atenção para algumas coisas. Então, a primeira coisa que é isso. A primeira coisa é que sempre existirão dois grupos de pessoas. Os que vêm só atrás do pão e os que deveriam repartir o pão. De que lado nós estamos? Porque essa compreensão vai mudar completamente a forma como nós vamos nos relacionar com Deus. A compreensão dessa verdade vai mudar a forma como eu vou orar a Deus, vai mudar a forma como eu me relaciono com os meus irmãos, vai mudar a forma como eu ando com o Senhor e principalmente vai mudar a forma como eu percebo Deus. Os discípulos não perceberam Jesus vindo sobre as águas e temeram, porque o coração deles estava endurecido por muitas coisas. E quando o nosso coração está endurecido, frustrado, quando o nosso coração está angustiado, nós tendemos a não entender bem as coisas do Senhor. É interessante que na maioria das vezes buscamos a Deus sempre que queremos receber algo. A gente vem até Ele para receber algo, quando na verdade Ele não nos chamou apenas para receber algo. Mas olha só, irmãos, como é que eu entendo esse propósito? Como é que eu entendo, como é que a chave vira na minha vida para eu entender o que Jesus está falando? Então preste atenção, eu vou falar de 4 tópicos. A primeira coisa é que para eu repartir o pão, a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer o pão da vida. Amém, amados? Você pode repetir comigo? Para repartir o pão, eu preciso conhecer o pão. Então, abra a sua Bíblia. Nós não vamos ler, mas eu quero só navegar com você por todo o capítulo 6 de Marcos. O capítulo 6 de Marcos é uma pregação expositiva de Jesus. Jesus está expondo uma série de coisas. E a primeira coisa que o capítulo 6 vai falar é que Jesus é rejeitado na sua cidade, em Nazaré. As pessoas rejeitam Jesus. As pessoas, elas, quando viram Jesus, elas falaram: não é esse o filho de Maria e de José? Eles não reconheciam Jesus como o Senhor. Eles não conheciam o pão. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e tal? Eles não reconheciam. E quando eu não conheço o pão, eu não consigo repartir o pão. É interessante que mesmo Jesus já tendo feito inúmeros milagres, quando ele chega em Nazaré, ele é rejeitado lá. E a Bíblia vai dizer no versículo 5, que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, porque havia incredulidade naquele lugar. Quando eu não conheço o pão da vida, eu não consigo reparti-lo, eu não consigo honrá-lo, eu não consigo abençoá-lo, eu não consigo abençoar as pessoas que estão do meu lado. Jesus, ele foi rejeitado porque as pessoas não o conheciam como ele é. Irmão, sabe o que eu tenho entendido nesses dias? Que se a gente não conhecer Jesus como de fato ele é, nós vamos ter uma jornada de frustração com ele. Nós vamos ter uma jornada com ele, onde a gente vai pedir e não vai receber, onde a gente vai buscar e a gente não vai achar, onde a gente não vai cumprir o propósito, onde a gente não vai entender o porquê de fazermos parte de uma família da fé. Nós vamos estar olhando para tantas outras coisas, nós vamos estar culpando pessoas, nós vamos estar murmurando, a gente vai estar lamentando. Sabe por quê? Porque a gente não conhece o pão. E quando eu não conheço, eu rejeito. E a Bíblia diz aqui para nós que a primeira coisa
A primeira coisa é que para repartir o pão, para ter o coração transformado, eu preciso conhecer o pão. Eu preciso saber quem ele é. Eu preciso ter os olhos abertos por ele, para eu entender o meu propósito de vida nele. Você entende isso, querido? Sim ou não? Faz sentido para você isso? Olha que interessante. Ele fora rejeitado em Nazaré, a cidade que ele cresceu. O que eu entendo com isso? Não adianta fazer parte só. Não adianta eu estar aqui. Não adianta eu ouvir, eu dizimar. Não adianta eu até vir distribuir cesta. Não adianta se eu não conhecê-lo. E nessa manhã o Senhor está nos chamando para conhecê-lo de uma forma diferente. Amém, querido? É isso que ele está dizendo. Aí a Bíblia vai dizer que ele fora rejeitado. E sabe, irmãos, quantas vezes nós rejeitamos palavras, princípios? Quantas vezes a Bíblia diz para nós assim, faça isso, nós não fazemos, porque nós não conhecemos. Eu tive uma experiência meditando nesse texto que foi algo muito interessante. Porque quando eu parei no versículo 52, eu falei, Senhor, o que tem a ver a compreensão do milagre com o coração endurecido? E o Espírito Santo me falou, se você não entender o pão, se você não entender que grupo de pessoas você está ou você faz parte, você nunca vai fluir naquilo que eu tenho preparado para você. Nós não vamos fluir, irmãos, e os anos vão passar e a gente não vai fluir. Vai entrar um ano, vai terminar aquele ano, vai começar outro, e a gente vai continuar preso nas mesmas frustrações, porque nós não entendemos o nosso lugar. É interessante que o segundo tópico desse texto vai falar sobre um propósito. Então, para repartir o pão, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso conhecer o pão da vida. Eu só reparto se eu conheço. Eu só consigo repartir se eu entender que ele é uma fonte inesgotável. Eu só vou conseguir repartir se eu compreender que aquilo faz sentido para mim e não é algo imposto por alguém, não é algo imposto pela religião, não, mas é algo que tem a ver comigo, que tem a ver com a minha vida. E é por isso que os discípulos estavam com o coração endurecidos e rejeitando milagres até, porque eles não haviam conhecido o pão como deveria conhecer. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Amém, amados? Mas tem uma segunda coisa. Quando nós conhecemos, e você vai ler aqui que o segundo tópico do evangelho, dessa mensagem expositiva de Marcos 6, o segundo tópico é o envio dos 12. Jesus pega os 12 discípulos e fala para eles assim, olha, vão o que? Vão anunciar e vão falar do pão, vão entregar pão para as pessoas. Qual pão? Jesus, ele é o pão vivo. Falem, evangelizem. Nós não podemos, irmãos, perder essa essência, mesmo que haja rejeição. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Jesus instrui os 12 e Jesus fala para eles assim, ó, não levem nada. Não se preocupem com recurso, vocês têm o pão. Quando nós temos o pão, eu não me movo por causa de recurso. Quando eu tenho pão, eu não preciso de carro, eu não preciso de bens, eu não preciso de dinheiro, porque eu tenho pão, e quando eu tenho pão, eu tenho tudo. Olha que interessante, ele vai dizer assim, ó, não levem nada. Jesus ordenou, o versículo 8 vai dizer assim, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Jesus estava dizendo assim, ó, não leva nem 2 pares de roupa. Mas olha que interessante, e recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacode o pó dos pés em testemunho contra eles. O segundo princípio aqui, irmãos, o primeiro é que eu preciso conhecer o pão, mas o segundo é que eu não posso me mover por aceitação.
Tem pessoas que não se movem se não for através de aceitação. Eu não fui aceito. Irmão, Jesus está dizendo na nossa jornada que haverão momentos, e muitos momentos, que nós seremos rejeitados. Muitos não nos receberão. O mundo muitas vezes será cruel para conosco, porque aquilo que nós carregamos às vezes afronta o que o mundo quer. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Hoje em São Paulo está acontecendo um ajuntamento de pessoas, e deixa eu deixar claro aqui para você, nós amamos as pessoas, mas às vezes nós rejeitamos, porque a Bíblia não concorda com postura. Está tendo um ajuntamento de inclusão, que na verdade não é inclusão. Está tendo um ajuntamento a passeata, a parada do orgulho gay está acontecendo. Irmãos, nós honramos essas pessoas e nós devemos amá-las, nós devemos respeitá-las, mas existem padrões que vão contra o que a Bíblia diz, e a igreja não pode se calar acerca disso, e seremos rejeitados sim por dizer isso. Eu sei que eu estou dizendo isso aqui, esse culto vai para a internet, e eu sei que amanhã alguém pode me chamar de homofóbico, mas eu não sou, e eu sei que eu não sou. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nos rejeitarão sim, por causa dele. Nós temos, queridos, que entender que o nosso chamado não depende da aceitação de ninguém, mas o nosso chamado, ele está vinculado à essência daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Amém, querido? Olha só, a gente está vivendo uma fase dos muitos likes na internet, das curtidas, da aceitação. E nós não podemos nos mover por conta de aceitação, porque Jesus falou, o pão vivo falou, eles vão rejeitar você. E quando rejeitar, sacode a poeira do pé e sai. E vai pregar para outro. E vai pregar para outro, e vai pregar para outro. E assim tem que ser a nossa jornada. Irmãos, preste atenção. A rejeição, ela faz parte da multidão. A multidão rejeita. E a multidão vai rejeitar a multidão que Jesus alimentou, a multidão que glorificou Jesus quando ele entra em Jerusalém, montado ali naquele animal. Foi a mesma multidão que mandou crucificá-lo dias depois. A multidão, ela é levada por circunstâncias, e é por isso que nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Se a gente continuar como a multidão que só quer pão, porque a multidão, quando o pão não vem, ela vai condenar, quando o pão não vier, ela vai crucificar, ela vai se levantar contra, e muitas vezes nós agimos como a multidão. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu paro, eu largo, eu entrego. Quando as coisas não vêm do jeitinho que eu espero, eu me rebelo contra. Quantas vezes nós agimos como a multidão? Quantas vezes, numa palavra de exortação que recebemos, que é para o nosso bem, nós nos insurgimos contra aquele que Deus colocou no nosso caminho para nos abençoar, porque a palavra não foi aquela que eu queria ouvir. Esse é o padrão da multidão. A multidão crucifica. A multidão hoje glorifica, hosana ao que vem em nome do Senhor, com ramos nas mãos. A multidão que glorifica é a mesma multidão que, quando contrariada ou não atendida, ela crucifica. Ela manda soltar o bandido e manda crucificar Jesus. A multidão é impulsiva, os filhos não, os discípulos não. E Deus está chamando uma igreja diferente, amém, querido? A igreja que vai reinar com Jesus e que vai compreender os milagres. A igreja que vai fluir num outro nível, não é a igreja da multidão, é a igreja dos discípulos. E queridos, entenda, não estou falando de uma igreja com muita gente. Pode ter uma igreja com 200.000 pessoas e essas são discípulos e que entendem o propósito, amém, querido? O terceiro tópico que o texto vai falar para a gente, vai falar sobre a morte de João Batista. E é interessante que algumas coisas não podem acontecer.
Os discípulos talvez estavam angustiados, porque falaram: meu Deus, João Batista morreu. E João Batista não morreu de uma forma comum. João Batista foi decapitado, porque ele condenou o pecado de Herodes. Preste atenção, querido. Nós não podemos paralisar por conta das tragédias. Quantas pessoas paralisaram por conta da pandemia? Quantas? Quantas pessoas têm parado por causa das lutas? E quando as lutas vêm, a pessoa vem, entrega tudo que ela recebeu e fala: não vou fazer mais nada, porque minha vida está tão bagunçada. Minha vida está tão difícil que não faz nem sentido. É interessante, irmãos, que as lutas, às vezes, nos tiram a visão. Sabe o que eu acho interessante aqui? Duas coisas falam comigo nesse texto. A primeira coisa é que a morte de João escandalizou os discípulos. A morte de João Batista, porque Jesus disse: olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João na terra. Mas no céu, ele é o menor. Olha que interessante. Mas sabe, uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, é que muitas vezes, irmãos, quando nós perdemos a visão do pão, nós começamos a entrar em guerras que nós não deveríamos entrar. Irmãos, hoje eu estava meditando sobre isso, e eu estava lembrando de guerras que eu entrei que eu não deveria ter entrado. E quantas vezes nós entramos em guerras que Deus não nos chamou para entrar? Mas talvez porque a gente está sem a compreensão, como os discípulos estavam, nós entramos em guerras que não deveríamos guerrear. Olha o que a Bíblia vai dizer. O texto diz que João Batista, ele confronta uma relação pecaminosa de Herodes, que era o rei. Que era aquele que ele era o elo ali do Império Romano com o povo. E aí eu fiquei pensando, será que era para João ter feito isso? Será que era para João Batista ter entrado nessa guerra? E por que eu estou dizendo isso para você? Projeta para mim aqui Lucas, no capítulo 7, versículo 18 ao 23. Irmãos, preste atenção. Quando nós perdemos a visão do pão, nós tendemos a ir atrás de outras coisas. Lucas 7, do 18 ao 23, vai dizer assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E olha só, e João, chamando dois, pode passar, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Olha a pergunta de João Batista. Pode passar. Quando os homens chegaram junto dele, disseram, chegaram junto de quem? De Jesus. Disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, olha que interessante, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciar-lhes o evangelho. Versículo 23. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus falando. Irmão, deixa eu fazer uma reflexão com você aqui. João Batista foi o único homem, o único na história da Bíblia, que ele viu a Trindade no mesmo cenário. Quando Jesus foi batizado pelo próprio João, Lucas vai falar, os 4 evangelhos vão narrar essa história. Quando
Jesus é batizado, Jesus vem até João, e João chega, quando ele vê Jesus, ele diz assim, e Jesus fala, João, me batiza. João fala para Jesus assim, Senhor, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. E aí Jesus fala para ele, não, João, isso precisa acontecer para que se cumpram as Escrituras, então você vai me batizar. E a Bíblia diz que quando João leva Jesus às águas do batismo, a Bíblia diz que naquele momento, o Espírito Santo, que é algo espiritual, ele toma a forma corpórea de uma pomba, e ele desce e vem e enche Jesus. João estava vendo Jesus, o Messias, o Filho. João estava vendo o Espírito tomando forma de algo, e ele toma a forma corpórea de uma pomba e enche Jesus, e naquele mesmo momento a Bíblia vai dizer que o céu se abre e uma voz do céu, ela brada dizendo, está aí o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Esse mesmo João que manda os discípulos fazer essa pergunta, eles tinham visto alguns dias antes Jesus sendo batizado, Jesus sendo levantado, Jesus sendo enviado para cumprir o seu propósito. E o que João devia ter feito, irmãos? João deveria ter seguido Jesus. Mas aí, irmãos, como João perdeu a visão do pão, João entrou em guerra que não devia entrar. Se ele tivesse seguindo Jesus, que talvez o que ele tinha que falar era para Jesus assim, olha Jesus, eu entendi, eu cumpri o meu propósito, eu era aquele que prepararia o seu caminho está preparado, chegou o momento já, eu vou só te seguir agora, Jesus, o meu negócio é só andar com você. Mas aí sabe o que João fez? João tinha expectativa errada com Jesus. Sabe o que João fez? Quis ajudar Jesus. Irmão, seja verdadeiro. Quem aqui já quis ajudar Deus? Levanta a mão assim bem alto. Deixa eu ver, Deixa eu ver, levanta bem alto. Tem vergonha não? Quantas vezes a gente quer ajudar Deus, irmãos, né? A gente quer ajudar Deus. E aí a gente fala assim, Senhor, deixa eu dar um jeitinho aqui, está demorando muito. Sabe o que João queria? João tinha expectativa que o reino de Jesus seria terreno. Aí ele fala assim, quer saber? Eu vou afrontar Herodes aqui, porque aí nós vamos expor o pecado dele. Jesus vai vir como Davi, um guerreiro, e Jesus vai destituir Herodes e nós vamos reinar aqui na terra. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Os discípulos, que o texto que nós acabamos de ler, os discípulos de João foram perguntar, e Jesus nem falou assim, Jesus é tão bom. Ele não falou assim, eu não estou entendendo a pergunta de João. Ele me batizou. Ele viu o Espírito Santo. Ele ouviu a voz de Deus Pai bradando do alto, dizendo que é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Jesus não falou isso. Aí Jesus falou assim para ele, João, falou para os discípulos dele. E provavelmente João estava preso nesse momento. Aí Jesus fala para os discípulos de João assim, fala para ele assim, só diga para ele, os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos foram purificados, e o evangelho está sendo pregado, as boas novas. A palavra evangelho é boas novas. Então quando falava de evangelho, era como se ele estivesse entendendo assim, as boas novas estão sendo pregadas. Só fala isso para ele. Jesus não foi lá visitar ele. Jesus não foi lá libertar ele. Porque João entrou numa guerra que não era para ele entrar. E quantas vezes nós entramos em guerras que não é para a gente entrar? Hoje, quando eu olho para trás, na minha história, eu falo assim, Senhor, eu entrei em guerras que não deveria ter entrado. E me custaram tantas coisas. Mas sabe o que acontece, irmão? Sabe por que a gente entra em guerra que não deve entrar? Porque nós tiramos o olhar dele. E toda vez que nós tiramos o olhar dele, nós vamos entrar em lugares que não deveríamos entrar. A gente vai falar coisas que não deveríamos falar. Nós vamos correr para lugares que não deveríamos correr. Sabe? João, ele tinha que pegar os discípulos dele e falar, olha, estou transicionando, agora é discípulo de Jesus, não tem mais discípulo meu, porque tudo é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. João preparou o caminho dele, encerrou o processo, agora João devia colar nele. Mas aí João foi arrumar confusão com o imperador, com aquele
o governador romano. E aí, irmãos, nós vamos encontrar João no céu? Certeza que sim. Mas sabe o que eu penso que Deus falou comigo? É que essa guerra não era para João. Mas pastor, ele denunciou o pecado. A mensagem dele era denunciar pecado. A mensagem de João era: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem central de João. Mas até aquele momento ele não havia perdido a cabeça. Quando a gente sai do propósito, tira a visão do pão, a gente vai perder a cabeça. Faz sentido isso para você, amado? Sim ou não? É interessante. Quantas vezes é interessante que quando nós perdemos a visão, nós tendemos a entrar em lugares que não deveríamos entrar. Irmãos, deixa eu dizer para você, nós temos guerras que nós precisamos guerrear. Quais são, pastor, as guerras que nós devemos guerrear? Nós devemos guerrear contra a desigualdade. Sábado retrasado, nós distribuímos 73 cestas, André, foi isso? 75 cestas. Essa é uma guerra que a igreja tem que guerrear. Contra a desigualdade, contra a fome, contra a pobreza. Essa é a nossa guerra. Isso aqui nós temos que arregaçar a manga e lutar contra isso. Tem guerras que nós devemos entrar. Por exemplo, nós devemos entrar em guerras contra o inferno. Nós temos que orar pelos nossos irmãos. Nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, é o que a Bíblia diz. Submetei-vos, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma guerra constante. Essa nós devemos fazer. Sabe, irmãos, nós devemos guerrear contra as enfermidades. Se tem alguém doente, vamos orar até essa pessoa ser curada, ou no mínimo ela receber graça do Senhor para continuar, amém? Essas são as guerras que nós devemos entrar. Agora, irmãos, eu vejo crente aí brigando na internet por tudo. Crente, sabe, levantando, entrando em contenda, criando confusão. Para quê, irmãos? Essa guerra não é nossa. Ah, pastor, mas se a esquerda voltar, irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu e você, nós precisamos entender. E olha só, deixa eu falar isso com cuidado. Não estou dizendo que nós não devemos ser cívicos, nós temos responsabilidade civil, a gente deve votar sim, deve orar pelos nossos governantes, mas deixa eu dizer algo para você, eu e você não somos nem da direita e nem da esquerda, nós somos do alto, amém, amados? Então não defenda fulano ou beltrano não, porque nós somos do alto, o nosso chamado é para as coisas do alto. Ah, mas aí, pastor, eu estou na terra, sim, e com a visão do céu você vai agir aqui na terra. Com a visão de Jesus você vai agir aqui na terra, senão você vai perder a tua cabeça como João perdeu a dele. Porque João não entendeu, ou deixou de entender, que o propósito dele era espiritual, não era natural. Irmãos, os dias são maus e os dias estão perto do fim. Você olha para o lado, olha tudo que está acontecendo. A gente está vivendo um caos, a gente está vivendo um problema enorme. Os dias são difíceis. Então, a guerra que nós devemos guerrear é a guerra de cumprir a nossa missão. E qual que é a nossa missão? É a missão de distribuir pão. O quarto e último tópico, e eu já estou caminhando para finalizar, é que, olha só, Jesus, no texto de Marcos, ele vai fazer a primeira grande multiplicação. Mas olha que interessante, o versículo de número 35. De Marcos 6, ele revela que os discípulos estavam cansados. Marcos 6, 35, olha o que os discípulos falam para Jesus. E em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: olha só, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Era como se ele estivesse dizendo para Jesus assim: Jesus, presta atenção. Nós já vimos o Senhor sendo rejeitado lá em Nazaré. Jesus, a gente saiu, a gente evangelizou, a gente foi aceito em algumas casas, em outras nós fomos rejeitados. Jesus, João Batista, Jesus perdeu a cabeça, ele foi decapitado.
E ele foi decapitado, Senhor, porque ele acusou Herodes de ter uma relação indevida. Herodes seduziu a esposa, a cunhada dele, e casou com a cunhada dele. Herodes morreu decapitado por um capricho de Salomé. Ele teve a sua cabeça levada numa bandeja, Jesus, por causa que ele falou que estava errado o comportamento daquele homem. As guerras fizeram os discípulos cansar. E sabe qual que é o problema, irmãos? É que alguém cansado negocia. Por isso que Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, Mateus 11, 28, e eu vos aliviarei. Amém, queridos? Porque alguém cansado é alguém que perde a visão. Alguém cansado é alguém que desiste. É alguém que abre mão, é alguém que tira o olhar do pão, é alguém que para de acreditar. E os discípulos estavam cansados. E eles disseram: Senhor, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mas olha o que Jesus diz. Porém, ele lhes respondeu, Jesus: dai-lhe vós mesmos de comer. Sabe o que Jesus está falando? A multidão, ela sempre vai dizer: estou cansado. A multidão vai falar assim: não dá mais. Quem pertence à multidão vai dizer assim: está muito difícil. Está muito difícil. Aí olha o que eles disseram. Jesus falou: dai-lhe vós mesmos de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Irmão, foi tão interessante esse momento que eu li esse texto. Porque no momento que eu li esse texto, eu estava com uma dúvida no meu coração. Até compartilhei um pouco com o Diego. Eu estava pensando assim: Senhor, nós precisamos voltar a fazer encontro com Deus. E eu fui ver preço de sítio, irmãos. Eu fui ver preço de ônibus. Preço de comida não precisa ver, porque a gente sabe, né? E aí, na minha cabeça de povo, porque a gente tem uma guerra. Ora eu sou povo, ora eu sou filho, eu sou discípulo. Mas na cabeça de povo eu comecei a somar assim: olha, para fazer o encontro, o sítio está na média R$6.000 para alugar. O ônibus, nós vamos gastar uns 2 a 3 com cada ônibus. Então, se alugar 2, são mais 6. Nós já estamos falando de 12 mil. E comida. E não sei o quê. E não sei o quê. E eu comecei a falar para Deus assim: Senhor, não dá para fazer mais não. Nós vamos ter que... Aí, irmãos, é interessante que quando vem as lutas, a gente começa a tentar achar a solução, né? Pelo menos vocês eu acho que não, que vocês são mais espirituais que eu, mas eu tento achar a solução. Aí eu comecei a pensar assim: não, eu vou ver com a outra igreja, nós vamos junto, ou não sei o quê, e comecei a pensar. E aí, de repente esse negócio, dai-lhes de comer vocês, parece que essa palavra saltou dentro de mim assim. Aí naquela hora eu entendi o que o versículo 52 diz. Porque o versículo 52 vai dizer assim: porque eles não entenderam o milagre da multiplicação, o coração endureceu. Endureceu para quê? Para a realidade que era dura, que era difícil, que era intransponível. E quando a situação é intransponível, a gente endurece o coração. A gente fala assim: não dá para fazer, vai ser difícil, não tem como, nós vamos ter que buscar outra alternativa. Aí, irmãos, eu vou dar o meu testemunho. Eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor é o dono de todas as coisas. Amém, queridos? Eu sei que o Senhor é o dono de todas as coisas. E o que é o recurso financeiro para o Senhor? O que é? Irmãos, foi como se tivesse caído
as escamas ou escamas dos meus olhos. E Deus começou a me dar toda uma estratégia nova para o encontro. Está vindo uma versão nova do encontro aí, amém, amados? Se prepare e ora por nós. Deus começou a trazer uma estratégia nova. Mas na hora que eu entendi que Deus estava falando, dá vocês de comer. Eu falei, Senhor, eu tenho uma missão que é levar o pão. E nós vamos levar o pão. Amém, queridos? E como é que nós vamos levar o pão? Isso é com Ele. Mas nós vamos levar o pão. E ali o texto vai dizer que de repente, eles ainda reclamam, no 18, eles falam assim, e ele lhe disse, quantos pães tendes? Olha que interessante. Jesus pergunta, quantos pães tendes? E aí vem alguém com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Você conhece essa história? E com esses 5 pães e 2 peixes, uma multidão de alguns estudiosos acreditam que pelo menos 12 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, foram alimentadas no processo da multiplicação. Aí eu finalizo dizendo assim, os discípulos estavam cansados. E às vezes, irmãos, nós cansamos. E o cansaço faz a gente minguar a nossa fé. O cansaço faz a gente não acreditar em algumas coisas. O cansaço nos faz a gente transferir para outros aquilo que Deus espera de nós. A resposta dos discípulos foi, Senhor, despede eles, já é tarde. Eles vão andando aí pelas aldeias e talvez eles encontrem algo aberto para comprar alguma coisa para comer. Despede. A gente transfere para o outro aquilo que Deus está confiando nas nossas mãos fazer. Você entende isso? Sim ou não? E aí, olha que interessante. Jesus pega aqueles pães e peixes e ele alimenta as multidões. E diz a Bíblia ainda que, o verso 44 diz, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E aqui ele não está falando de mulheres e crianças. 5.000 homens comeram dos pães, fora as mulheres e as crianças. 5.000. Ainda que fossem só os 5.000, com 5 pães e 2 peixes. Porque eles entenderam que eles foram chamados. E Jesus estava falando para eles assim, eu chamei vocês para repartir o pão. E não para esperarem o pão. Sabe o que Deus está falando para nós nessa manhã? Deus chamou essa igreja para repartir pão, amém, amados? Não haja na lógica e no racional, não vai funcionar. Não ande na esfera da tua realidade momentânea, não vai funcionar, porque Deus chamou essa igreja para repartir pão. E quando Deus chama a gente entende o propósito para repartir pão, talvez no lugar que a gente atenderia. E é interessante, né, Andréia? Porque nós tínhamos para 50 cestas, né? O combinado era atender 50 famílias sábado retrasado. E atendeu 75. Deus já começou o processo dos pães conosco, amém, amados? Agora, sabe o que ele espera da gente? Ele espera da gente que da próxima vez a gente talvez vai ter pão ou cesta para dar para 100 e vai chegar a 200 aqui. E aí você vai desesperar? Não. Nós vamos crer que nós somos chamados para multiplicar o pão e vai multiplicar, amém, amado? Vai multiplicar porque é a palavra dele. Pastor, não me pergunte como, eu sei que vai acontecer porque é a palavra dele, amém, amados? Aí, olha só. Eles entram no mar, eu concluo dizendo isso, eles entram no mar, e Jesus, mas olha que interessante, e eu quero terminar com isso, vá no versículo 45, essa é uma mensagem expositiva, irmãos, o texto fala por si, mas eu queria só salientar algumas coisas para vocês. Olha que interessante, multiplica, o 44 vai dizer que comeram dos pães 5.000 homens, mas olha só, logo a seguir, Jesus compeliu, ele incentivou, ele enviou, ele compeliu seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida,
enquanto ele despedia a multidão. Ele percebeu que os discípulos estavam cansados. Ele falou assim, então tá bom, entra no barco, vai para o outro lado. Irmãos, tem coisa, é doideira isso que eu vou dizer para você. O Espírito Santo está falando isso comigo agora. Mas vai ter momento que Jesus vai falar para a gente assim, ó, vai lá. Mas na verdade, quando ele falar vai lá, é como se na verdade ele estivesse dizendo, dando a oportunidade para a gente dizer para ele assim, vou não, Senhor, eu vou ficar grudadinho no Senhor. Porque olha que interessante o que o texto está dizendo. Ele mandou os discípulos passarem a margem. E tendo despedido, verso 46, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ele não ia descansar. Ele ia gerar em Deus novas coisas. Aí, sabe o que os discípulos fizeram? Porque às vezes a gente está tão cansado, irmãos, que aí Deus chega e fala para a gente assim, ó, tira um ano sabático. Mas não é que o ano sabático é um ano de descanso. Não é que o sabático está no coração de Deus, mas Ele está olhando para a gente, Ele está vendo a gente tão cansado. E aí Ele fala, então para, tá bom, para. Mas esse não é o projeto dele para nós. Porque a gente não aprendeu a descansar nele. A gente não aprendeu até porque o sábado em Cristo deixa de ser um dia e se torna uma pessoa. O sábado é Jesus hoje. O descanso é Jesus. O sábado era um dia até Jesus. A partir de Jesus o sábado se torna uma pessoa. E aí ele chega para os discípulos e diz assim, tá bom, passem. Mas eu estava lendo isso aqui e agora o Espírito Santo falou comigo. Talvez o que ele queria era assim, não, eu estou cansado sim, Senhor, mas eu vou ficar grudado no Senhor. Eu não abro mão da sua presença. Eu não abro mão de estar junto com o Senhor. Eu não abro mão de ver o Senhor multiplicar pães de novo. Eu não abro mão de ver as curas. Eu não abro mão, Senhor. Eu vou estar com o Senhor. É mais ou menos quando Elias dizia para Eliseu assim, ó Eliseu, fica aqui que eu vou ali resolver alguma coisa. E Eliseu dizia para Elias assim, tão certo como vive o Senhor, eu vou estar com você. É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo aqui para os discípulos. Mas às vezes a gente está tão cansado, sabe o que a gente faz? A gente está tão preocupado que a gente fala, bora, vamos entrar no barquinho que a gente dorme de uma margem a outra, a gente vai dormir. É só que, irmãos, quando Jesus não está, não tem jeito, os turbilhões vêm. E aí diz a Bíblia que ao cair da tarde, verso 47, estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. Os discípulos não tinham que ter deixado ele. Ele estava sozinho na terra. E vendo-os, olha que interessante, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, ou seja, depois das 3 horas da manhã, os discípulos remaram sozinhos a noite inteira sem Jesus. E toda vez, irmãos, que a gente está tão cansado, que a gente deixa Jesus, que a gente está frustrado, que a gente deixa Jesus, a gente vai fazer mais força. E eles já estavam assim, desesperados. Olha só, por volta da 4ª vigília, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Olha que interessante. Tem um monte de coisa que o texto diz que nós precisamos entender. Jesus queria tomar a frente. E às vezes Jesus está querendo tomar a frente da nossa vida. Mas a gente está pondo tudo na frente. Jesus queria tomar a dianteira. Jesus queria estar à frente, que se Jesus estivesse à frente, ele já tinha repreendido o mar. Ele já tinha repreendido as tempestades. Mas tem momentos que a gente está tão frustrado, que a gente está tão cansado, que a gente está tão desanimado, que a gente toma as rédeas e diz, não, eu sei o que é melhor para mim, então eu é que faço. E aí, e o último tema aqui, é que quando a gente está cansado, com medo e desesperado, a gente não enxerga bem.
E eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Olha como é interessante, irmãos. Os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam no mesmo ambiente que Jesus. Mas quando viram Jesus, tiveram medo. Por quê? Eles estavam cansados, frustrados, não entenderam a missão e eles o viram como um fantasma. Quantas vezes será que você não rejeitou coisas porque você achou que era um erro, mas era o Senhor que estava entregando para você? Mas você estava tão cansado que você rejeitou. E eu finalizo dizendo assim: Cristo entra no barco, o vento cessa. Aí o texto no 51 vai dizer, parte B, ficaram entre si atônitos. É Ele. Eu entendo esse atônitos. Eles viram muitos milagres. Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar 2 peixes e 5 pães. Os discípulos sabiam que era milagre, mas eu acho que o atônitos era envergonhados. Por que a gente atravessou sem Ele? Por quê? Por que Ele não estava com a gente? Por quê? Por que a gente cansou? Por que a gente desanimou? Por que a gente olhou para a aceitação? Por que a rejeição de pessoas nos impactaram tanto? Por quê? Por quê? E aí Jesus, pedagógico como é, ele termina dizendo assim, verso 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Você entende por que o coração estava endurecido, irmãos? Agora está claro para você? Sabe o que Jesus está dizendo para nós? E eu concluo assim. Ele está dizendo para a gente que duas coisas. Nós fomos chamados para repartir pão. E tudo fora disso vai nos trazer peso. Tudo fora disso vai trazer peso. Deixa eu dizer para você, se você não entender que o teu chamado é para repartir pão, o ministério vai ser um peso para você. Vir para a igreja será um peso para você, a família será um peso para você. Se você não entender que foi chamado para dar, primeiro dar e depois receber, se nós não entendermos isso, nós sempre vamos andar frustrados. Sempre. Nós sempre vamos nos deparar com situações difíceis, porque o Senhor nos chamou para dar. Vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele, você tem uma missão. Vira para ele. Pergunta para ele assim, qual é a sua missão? Pergunta para ele. Qual é a tua missão, igreja? É repartir o pão. Amém? Vamos ficar em pé? Eu sinto nessa manhã, essa palavra de Deus falou muito comigo. E é interessante que parece que mudou uma chave assim dentro de mim. Virou. Faz sentido para você? Tem chave para virar em você, sim ou não? Para mim virou a chave. Eu falei, Senhor, eu entendi, Senhor, eu entendi, Senhor. Eu comecei a falar para Deus assim, eu entendi, Senhor. Mas pastor, você não tinha entendido ainda? Não, irmãos, às vezes a gente fica cego, a gente cansa, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado e todos esses sentimentos vão tirando a nossa visão. Aí quando eu entendi isso, eu falei, não, eu entendi, Senhor, eu entendi. Eu nasci, eu fui gerado e eu fui formado para repartir o pão. O Senhor me chamou para repartir o pão. E sabe, irmãos, como foi interessante, os meus almoços tem sido para repartir o pão. Aí você vai falar, pastor, na hora do almoço é fácil. Não, o Senhor tem preparado momentos de almoço onde eu tenho liberado a palavra para repartir o pão. Momentos de café que eu tenho repartido o pão. Momentos em todos os lugares onde Deus está me mostrando. E é interessante.
É interessante que às vezes vem as situações, né? Esses dias eu falei para a Cíntia, Cíntia, eu fui reprovado. Fui reprovado no trânsito. Um cara veio me buzinando e eu fiquei bravo com ele. Eu falei, fui reprovado já. Eu tenho que repartir pão. Eu não fui chamado para justiça própria. Eu fui chamado para repartir pão. Eu falei, fui reprovado. Esses dias do metrô, e é incrível, irmão, estou descendo, né? E o metrô tem uma regra. Quem não quer descer acelerando o processo na escada rolante, fica do lado direito. Quem está com muita pressa, fica do lado esquerdo. E eu estou descendo, e descendo num ritmo assim, porque a minha digníssima estava à frente. E vem uma mulher atrás de mim, o senhor pode me dar licença? E eu estou descendo. E o senhor pode me dar licença? Pode dar licença. Ela falou 3 vezes. Eu falei, minha senhora, eu estou descendo. Eu falei, fui reprovado de novo. Porque já saiu da bênção. Aí eu falei, fui reprovado. Eu falei, essa abençoada. Aí Deus manda os abençoados, irmãos. E a gente não entende. Mas o pior, e eu abro meu coração para você para dizer o quanto a gente é assim. O pior foi o da feira. Eu fui numa feira, não feira que a minha mulher gosta, que eu não gosto. Ela gosta, mas eu não gosto. Fui numa feira dessas de negócios, e estava lá e fui sozinho nesse dia. E aí quando eu saí da feira, e era a FISPAL, é uma feira de muito maquinário e 2 coisas que eu não gosto, irmão, café e sorvete. Tomei café lá com meus clientes, lá uma benção, café daqui, dali. Aí o cara vem e fala, olha, esse café aqui é isso e aquilo. Eu falei, entendo. Vamos provar. Uma benção, irmão, o café. Aí passei na outra parte lá, sorvete de tudo quanto é jeito, assim e tal. E o pessoal provando. Aí, irmão, tô eu andando assim no corredor indo embora. Tinha tomado só 3 cafés. Eu não estava feliz. Né? O café alegra. Aí, para uma mulher, vem uma mulher assim, e foi engraçado, irmãos, que ela parou assim, olhou no meu crachá, e ela falou assim, eu preciso orar por você. Irmãos, só que pensa na muvuca. E no meio da feira. Aí eu fui reprovado de novo. Porque eu falei para ela assim, eu parei, na verdade eu fiquei meio assim, nossa, mas como é que ela vai orar por mim aqui? A primeira coisa que a gente vê é justiça, né? Meu Deus, será que eu estou tão mal que a mulher está vendo para você orar por mim assim? Eu não estou mal não, Senhor, estou até bom aqui. Né? Primeira coisa que vem é isso. Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Eu estou com vergonha, mas vou dizer para vocês. Eu olhei bem para ela assim. Falei assim, irmã, coisa linda que você está fazendo, mas nós somos da mesma fé. Procura outra pessoa para orar. Fiz, irmãos. Estou abrindo o coração para vocês. E eu me senti tão mal. Eu me senti tão esses caras aqui, os discípulos. Ó. E aí quando eu saí, que eu entrei no transfer, foi quando isso... Aí, mas olha que interessante. Parece que o Espírito Santo deixa mesmo para a gente aprender. Porque eu saí, eu ainda olhei para trás e a mulher ficou parada no meio do corredor, aquela muvuca assim, ó, e ela olhando para mim. Eu acho que era um anjo que Deus mandou. E era. Mas eu não entendi. Porque quando a gente está atribulado, a gente não entende. Eu estava. A gente não entende. Quando eu entrei no transfer para ir para o metrô, na hora que eu sentei, que o ônibus saiu, o Espírito Santo falou, eu mandei ela falar com você. Aí eu quis levantar para voltar lá e procurar a mulher, mas não dava mais tempo, irmãos. Porque eu perdi algo de Deus. E porque quando a gente está muito assim, a gente perde. Eu podia ter falado para ela, né? Ô amada, ajuda aí, né? Chega com mais jeitinho, né? Você já parou assim, pá, pá, né? Mas não importa. Deus tinha algo para entregar para mim. E Deus falou que tinha algo para entregar para mim. Eu não entendi. Aí sabe o que eu fiz? Pedi perdão e falei para o Senhor assim, Senhor, me perdoa por ter sido povo. Perdoa, Senhor. Eu sei que Deus me perdoou. E agora eu estou ligado, irmãos. Então se você quiser orar comigo, eu estou na bênção, viu? Pode vir orar por mim. Estou ligado. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Se atente. Às vezes a gente perde tantas coisas, porque a gente está tão cheio de coisas.
Você foi feito para dar, para repartir pão. Eles não entenderam o propósito, estavam com o coração duro. Se você não entender o seu propósito, teu coração endurece até para receber oração. Foi assim que eu me senti. E foi exatamente nessa época que Deus me deu essa palavra. E eu entendi que Deus permitiu isso para me mostrar que eu estava fora do propósito. Você pode até achar, pastor, estava em pecado? Não, irmão, não estava. Não estou falando de pecado. Eu estou falando de propósito. E às vezes a gente perde o propósito porque a gente está tão assim. Amém? Vamos orar? Eu queria te chamar a entender o teu propósito em Deus de novo, como eu entendi o meu. Eu sinto Deus falando que Ele quer, de novo, realinhar a identidade de repartidores de pão. Nós temos um projeto, nós temos uma missão, nós temos um propósito. E o propósito é abençoar vidas, alcançar, discipular e enviar vidas. Deus está nos chamando nesse tempo para isso. Para abençoar a nossa casa, para abençoar o nosso trabalho, para abençoar a igreja, a família, repartindo o pão. Melhor coisa é dar do que receber, já dizia Jesus. Quantas vezes não recebemos? Porque pedimos mal. Quantas vezes a nossa oração parece que fica sem resposta? Porque estamos orando errado. Mas nessa manhã o Senhor está nos chamando para repartir o pão. Ele está te chamando de novo para queimar por Ele novamente. Para entender o teu chamado. Sabe, irmãos, quando tudo isso aconteceu na minha vida, e logo depois eu peguei essa gripe forte, fiquei em casa semana passada, e no domingo, enquanto eu estava em casa, acompanhando até o culto online, eu senti tanto desejo de estar aqui com vocês, dividindo o pão. Porque o Senhor mostrou para mim que o propósito da minha vida, aquilo pelo qual Ele me chamou e me resgatou, e me tirou lá do inferno, de uma vida tão destruída, uma vida sem expectativa, uma vida de tanta rejeição. Quando Ele me chamou para repartir o pão. Ele me encheu de alegria. E eu falei para Ele assim, Jesus, é só hoje. Mas a minha vida está nas Tuas mãos. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero gastar todos os meus dias servindo ao Senhor. Eu quero, no trabalho, em casa, na igreja, aonde eu estiver, a essência da minha vida é servir ao Senhor. A essência do meu chamado é ouvir pessoas, é cuidar de pessoas. Às vezes, só ouvir. Esse é o meu propósito de vida. Deus está nos chamando para isso. Eu sinto que hoje, nessa manhã, Deus quer renovar essa aliança. Ele quer renovar comigo como Ele já fez comigo. Ele quer fazer com você. Então, rapidinho, se você quer repartir o pão, eu queria te chamar num ato de fé. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Todos vocês que querem repartir o pão, que entendem que não são um povo, mas que querem ser aqueles que vão repartir o pão, sai do seu lugar, vem aqui. E a gente só vai orar. É um ato de fé, é um ato dizendo para Jesus assim, Jesus, eu entendi, eu quero a sua presença, eu quero ter o pão, eu quero conhecer o pão, eu quero repartir o pão, mas para repartir eu preciso conhecer o pão na sua essência, eu preciso compreender o pão, e só quando eu conheço o pão é que eu reparto o pão, senão eu rejeito, como eu rejeitei. E sabe, irmãos, o ruim de rejeitar é que depois a gente fica numa crise danada.
porque a gente não entendeu. Ah, Pai, eles estão aqui, a tua igreja está aqui. E a tua igreja entendeu que eles foram chamados para repartir pão. Eles entenderam que eles foram chamados para dar, porque dar é tão melhor do que receber. Eles entenderam, Senhor, que talvez tantas coisas os cegaram, tantas coisas tiraram deles a visão como eu estava, como eu também por um momento perdi a visão. Mas como foi lindo quando o Senhor falou comigo e caíram as escamas dos meus olhos. E a minha oração, Senhor, é que caia a escama que prendia, que tampava e que comprometia a visão dos meus irmãos. Ah, Jesus, toca eles aqui. Toca eles. Não tem a ver com gritos ou com percepções físicas, mas tem a ver com um propósito e uma compreensão. Ah, Jesus, toca. Toca os meus irmãos. Toca os meus irmãos. E abra o coração, abra. Abra os olhos do coração, abra os olhos do coração. Abra os olhos do coração deles, Pai. Assim como o Senhor abriu e o Senhor está abrindo os olhos do meu coração. Você tem liberdade para falar com Ele. Eu não sei qual é o teu cansaço, Ele o sabe. Eu não sei qual é a tua frustração, mas Ele sabe. Eu não sei quais são as tuas dores, mas Ele o sabe. Ele, o Senhor, o sabe. Então deixa o Senhor. Deixa Ele fluir. Deixa Ele fluir, porque quando o pão vem, o pão alimenta. Ei! O pão traz vida, o pão vivo que desceu dos céus está entre nós. Ele nos alimenta, mas Ele nos dá para dividirmos também. Deixa Ele tocar em você nessa manhã. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Jesus. Aleluias. Às vezes a inquietação da nossa alma é porque nós não entendemos que somos discípulos e não povo. Pede para Ele queimar de novo. Aleluias. Toca, Espírito de Deus. Aleluias. Amém, Jesus. Ah, Pai, eu os abençoo. E a minha oração é que o Senhor entre no barco de cada um de nós aqui, Senhor. Existem tantas jornadas aqui, ó. Existem algumas jornadas que têm sido tão difíceis, tão penosas. Existem irmãos que estão numa jornada tão difícil, dolorosa. Mas Jesus, entra no barco com eles, Pai, entra e revela aquilo que tem que ser discernido só no Espírito. Não tem a ver com a razão, mas é no Espírito. E revela a eles, Pai, revela aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram. Revela a eles, Pai, em nome de Jesus. Vamos terminar cantando isso. Aleluias. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluias. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela revelação que vem do alto. Obrigado. Tua palavra é linda, Jesus. O Senhor é lindo. Te louvo porque meus irmãos estão aqui. Eu sei, Pai, eu sei que eles serão aqueles que repartirão o pão. Eles repartirão o pão. Ah, irmãos, eu vejo pela fé muitos pães nas mãos de vocês, para que vocês repartam. Em nome de Jesus. Dê um abraço aí em quem está do seu lado. Dê um abraço nessa pessoa. Aleluias. Isso. Isso. Sejam repartidores de pão. Da minha vida. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Aleluia. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo muito especial. Repartindo. Deus abençoe.